Incluir frutas e verduras na alimentação é muito importante. Também é preciso tomar cuidado com bactérias e inseticidas. Os alimentos significa uma dieta bastante rica e saudável, certo? Mas isso depende da forma como você lava estas frutas e verduras. Aqui na casa da Suzana, ela sempre se preocupou em higienizar os alimentos. Folhas eu lavo sempre com água com cloro. Lavo as folhas debaixo da água, coloco numa solução de água com um pouquinho de cloro, deixo alguns minutos e depois eu lavo, enxago novamente. E as frutas e legumes passo na água com a buchinha, né? Fruta com casca, assim, água com buchinha, e uva e morango, por exemplo, também deixo na solução com água com cloro. Mas será que a Suzana está lavando do jeito certo? Quando você fala em agrotóxico, você tem dois tipos de agrotóxico. Aquele que você colocou na terra e foi absorvida pela raiz, isso daqui é chamado de sistêmico, tá? Essa não tem como tirar, tá? Agora nós estamos falando daquele agrotóxico que é colocado na superfície, que é jateado. Por essa técnica, nós vamos eliminar 90%. A primeira dica é essencial e faz toda a diferença. Deixar os alimentos na geladeira por pelo menos 2 horas antes do consumo. Frutas, hortaliças, ela tem uma característica física que se você colocar na água na mesma temperatura delas, elas vão absorver água para dentro. Elas podem carregar aqueles agrotóxicos, então outros germes. Então, para eliminar esse risco, o que você faz? Você coloca na geladeira pelo menos por 2 horas e depois você lava frutas, hortaliças, todas elas geladas. Aí sim o alimento deve ser lavado. No caso dos legumes com casca, basta lavar em água corrente usando uma bucha. Água corrente, né? E vai. Passar em todo ele aqui. Já no caso das folhas verdes e das frutas, elas devem ser lavadas com 3 substâncias. Para retirar o agrotóxico, usamos o bicarbonato de sódio. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio por litro de água. Nós vamos eliminar 90% dos agrotóxicos superficiais que essas hortaliças têm. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos mergulhar na solução de bicarbonato. Por quanto tempo? Por 15 minutos. Depois, o vinagre. Esta substância serve apenas para retirar o bicarbonato. A segunda solução, 2 colheres de sopa de vinagre por litro de água. Vamos pegar uma leve passagem direta na água com vinagre, só de você passar assim, já é o suficiente. Você vai notar que todo aquele como se fosse um sabão, ele é eliminado. Aí você vai retirar, tá? Vai passar água em toda ela, água corrente. E por último, água sanitária. As folhas e frutas devem ficar numa vasilha com 1 colher de sopa de água sanitária e 1 litro de água potável por 10 minutos. E agora, com 90% a menos de agrotóxico e sem germes, basta o quê?